Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, quero começar minha tribuna hoje parabenizando mais uma atitude que eu vejo como que engrandece o processo eleitoral no país. O atual governador do Rio Grande do Norte se licenciou para fazer a sua campanha eleitoral. Aí ele confessa que é inviável você cuidar do seu cargo e fazer a campanha eleitoral. E aí, vejo que ele está confiante para o segundo turno, né? Porque lá a disputa está com bastante vantagem da adversária. Mas, assim, um gesto que fica como se diz, como exemplo. Porque, infelizmente, as pessoas usam de artifícios e acabam querendo usar o tema livre para fazer apologias aos próprios partidos, aos próprios programas, nas vésperas das eleições. E aí é muito confuso. Ainda cuidando dessa distinção do trabalho parlamentar, né, estamos em sessão, e também às vésperas da eleição, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque eu vejo que hoje a sessão ela foi tomada por esse ímpeto, não sei se é desespero de causa de alguns, mas às vezes a gente quer, às vezes, ajudar o próprio candidato e acaba o prejudicando. Por isso que a gente tem que separar as questões legislativas, a atuação legislativa, da questão eleitoral. Quem quer fazer campanha, que seja coordenador de campanha, que seja cabo eleitoral e que vá para as ruas, né? E não usa o aparelho da Câmara para este fim. Eu estou apreciando muito e confesso para vocês que gostei de conhecer essa teoria das 3 dimensões do direito. Essa teoria é de um filósofo jurista brasileiro, o doutor, que já foi reitor da USP, doutor Miguel Reale. Daí ele fala de que toda norma, é isso aí, ele fala do aspecto jurídico, né? Toda norma, ela tem a sua própria forma, que é a norma em si. Aí ela tem os fatos e depois ela tem os valores. Isso é uma coisa muito interessante. Isso aí instrui os magistrados e creio que seria muito bom nós, que elaboramos as leis, que elaboramos as normas, que também que a gente criasse aí exercitasse essa reflexão do professor doutor Miguel Reale, que não só é jurista, mas também é um grande filósofo e promotor, né, da filosofia no Brasil, o movimento filosófico no Brasil. Então, tem assim, antes que a gente faça as normas, antes que a gente interprete as normas, que a gente não perca o aspecto sociológico e histórico, a motivação dos fatos, e que a gente também deixe bem claro os nossos valores. Hoje, aconteceu um grande transtorno em função de uma atitude irresponsável e impensada de um parlamentar. Por exemplo, o Estado é laico. Isso é constitucional. Quando os legisladores instituíram essa norma, qual que seria o valor? É um valor que veio conquistando, historicamente, desde a Revolução Francesa, que se fez a ruptura entre a religião e a administração do Estado. E esse Estado também, ele foi dividido em 3 poderes, para que não houvesse a concentração de poder e o absolutismo de uma cabeça só, ou daqueles seus conselheiros que querem gerenciar as coisas ao seu bel prazer, às suas conveniências, às suas conivências. A Constituição brasileira nos permite liberdade de culto e de crença. Então, não nos cabe, dentro do plenário da Câmara, ampliar, promover dogmas de um culto ou de outro. Se isso é um valor
de cada parlamentar, que isso esteja dentro da norma através do seu valor moral, pessoal, conduta, mas não venha fazer propaganda, venha fazer divulgação disso e usar os dogmas de uma determinada crença como referência política dentro do plenário, né? Eu já considero um erro fazer uma moção congratulatória para um documento dogmático. Aí depois, através da discussão, a gente percebe que não representa nem a ideia da igreja totalmente, mas sim de uma parte da igreja. A gente não pode ser precipitado dessa maneira. Então, a gente cometeria menos erros se a gente separasse as coisas. Cometeria muito menos erros. Claro que a gente tem isso como nossos valores, mas que isso, a gente, dentro da lógica jurídica, dentro de limites legais, percebendo qual é a função do legislador, né, colocar esses valores dentro da lei, mas não de forma dogmática e também não usando isso como bandeira. Tá? A questão do aborto é uma questão bastante polêmica. Aí, só fazendo uma ressalva aqui, a lei que o Marino citou, é de 96, foi sancionada durante o mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, mas o Serra, ele assumiu a pasta do Ministério da Saúde em 98. Tá? E aí, como já tinha uma lei aprovada em 96, ele, como titular da pasta, ele assinou uma norma técnica. Por quê? Porque a lei, ela permite o aborto dentro da violência sexual contra a mulher. Porque isso vai gerar uma gravidez indesejada. E a gente sabe que existem sequelas físicas, existem sequelas sociais, psicológicas da mulher, e que isso também é uma conquista do movimento das mulheres, feminino. Isso é uma conquista da sociedade. Não foi o livre desejo do presidente, não foi o livre desejo do Congresso naquele momento. Isso é consequência dos fatos da história, que foi a emancipação da mulher. Não dá para usar isso de uma maneira simplesmente com propaganda eleitoral, para afetar um partido ou o outro. Porque quem assume o executivo, o legislativo, tem compromisso, em primeiro lugar, com a sociedade. Somos representantes da sociedade. Somos instrumentos de aperfeiçoamento da sociedade. A gente precisa perceber isso. Tá? Então, assim, o titular da pasta do Ministério da Saúde não poderia se omitir a sua responsabilidade, porque se ele não edita essa norma técnica, o Ministério, os postos de saúde, os hospitais, fariam de qualquer maneira. E o Estado não pode ser irresponsável. Algumas pessoas que exercem o poder público, às vezes são irresponsáveis. Mas o Estado, enquanto instituição, e a gente precisa lutar para valorizar as instituições, que só a partir da valorização das instituições que teremos uma sociedade melhor, porque vivemos num Estado democrático de direito, e que o pilar dessa democracia é a representatividade. Então a gente precisa pensar nisso. Tá? Então, os fatos, a história, a norma surgiu dos movimentos femininos de emancipação da mulher, e a mulher, infelizmente, hoje na sociedade, ela é vítima de uma grande violência, que precisa ser erradicada. Mas a questão de permitir o aborto de uma maneira não assim indiscriminada, não é o aborto de uma maneira indiscriminada, um caso específico de violência, porque gera gravidez indesejada, e as pessoas precisam cuidar do inocente, elas precisam ter dignidade e precisam ter força moral para isso. E que bom que o Estado possa amparar as pessoas nessa fragilidade. Porque, na minha análise,
quem é responsável por toda e qualquer violência é o Estado que não previne a violência. Tá? Então, gente, seremos sérios enquanto legisladores e representantes da sociedade que confiou na gente. Muito obrigado e boa noite a todos.